Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas, como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Eu conheci o Nelson na igreja e ele era um visitante e ele ficava lá embaixo enquanto eu cantava e foi a primeira vez que eu vi ele. Então, a gente se conheceu, eu estava indo na igreja que a gente congrega hoje, que é a Monte Sião, com duas amigas minhas que provavelmente estarão aqui, que é a Vanessa e a Luana, e duas pessoas que são especiais para mim, para ela, hoje, né? No dia ela estava vindo toda animada, como é o jeito dela mesmo, bem animada, para me oferecer uma rifa da igreja, alguma coisa que a mãe dela fazia, e falou que a comida da mãe dela era muito boa e foi assim que a gente se conheceu. Acho que é ali que ela me seduziu pela boca já no primeiro dia. Depois disso a gente se aproximou e começamos a conversar, falando sobre a igreja, falando sobre política. E a partir desse momento a gente começou a se falar por política, porque eu era atuante em um partido quando era mais novo, eu queria me filiar em outro partido. E aí por política a gente se agregou, assim, a gente se aproximou porque ela já trabalhava, né, conhecia um pessoal desse partido. Acabou que a gente começou a namorar e não teve mais partido, ninguém se filiou, mas a comida da minha sogra é boa mesmo. E na época nós tínhamos papéis de liderança parecidos e aí a gente começou a conversar mais. O que mais me chamou a atenção dela foi ela, assim, um belo dia eu olhei para ela e eu vi que era ela. Num culto mesmo a gente estava e eu acordei, eu tinha dormido na casa de um amigo meu, do Júlio, que é o marido dessa minha madrinha Vanessa, minha madrinha de casamento. Eu acordei falando: Vanessa, eu sonhei com ela e eu quero conhecer ela e eu quero ficar com ela. E realmente foi assim, não foi mais uma obra do acaso, foi uma coisa de Deus mesmo para a vida da gente. Ele me chamou a atenção como um todo. Ele era diferente dos outros, ele tinha uma postura diferente, ele falava diferente, ele chegou de uma forma diferente e ele parecia único. O primeiro beijo, eu tenho a memória boa assim para algumas coisas. O primeiro beijo foi... A gente se falava há um tempo e já se falava pelo Facebook, só que a gente tinha que se encontrar e eu queria falar com ela pessoalmente. Então, na verdade, a gente começou a conversar muito e a gente ficava o dia e a noite, a tarde, o tempo inteiro se falando, até que a gente marcou de se encontrar. Ela fazia faculdade em Santos e ela sempre vinha por Vicente de Carvalho. Aí um dia ela falou pra mim, eu falei: eu queria te ver, mas por Vicente de Carvalho eu não... acho que a gente vai se desencontrar. Ela falou: não, eu vou por Santos, pelo ferryboat. E eu vim também pelo ferryboat, a gente se encontrou. Eu tava vindo da faculdade, ele me encontrou aqui em Santos pra gente conversar e... Minha memória é tão boa que eu lembro que ela me ofereceu um Trident de maçã verde. E eu falei que... E naquele dia eu falei pra ela que eu gostei dela, não desde a primeira vez que eu vi, mas desde a primeira vez já tinha sentido alguma coisa e depois do sonho que eu tive, eu acreditei que era ela e era ela mesmo como é. E foi ali na ponta da praia, bem próximo à entrada da barca, o primeiro beijo que a gente deu. Na hora que a gente estava se despedindo, eu fui dar um beijo no rosto dele, ele virou. E aí aconteceu, a gente se beijou e aí desde então estamos juntos aí, vai fazer 5 anos.
eu gostava dele, eu mal conhecia ele, mas eu já gostava dele antes da gente se encontrar, de fato, porque a gente se falava muito pela internet. Eu já falava dele para as minhas amigas, eu já contava dele, eu sentia que ia dar certo. E a gente escolheu fazer dar certo. E deu. Então, eu fui na casa dela a primeira vez, conheci o pai dela, na verdade, né? Porque a mãe dela a gente já frequentava e a mãe dela começou a perceber que a gente estava muito próximo. Quando eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso te contar uma coisa, ela virou pra mim e ela falou, eu já sei, é o Nelson. E ela super apoiou, ela já gostava dele, ela ficava falando dele pra mim também. E aí foi mais fácil. E eu fui na casa dela, quando a gente decidiu que ia namorar mesmo, a gente se encontrou, primeiro conversamos e a gente decidiu que ia namorar. Eu lembro que quando eu falei pro meu pai, o meu pai falou assim, bom, não. Quando eu cheguei lá, eu falei com o meu sogro, ele falou assim, você estuda, você quer estudar? Eu fazia faculdade de matemática na época, que até foi quando ela me conheceu, e ela falou assim pra mim que ele gostaria, né, que a gente estudasse, fizesse uma faculdade, que era uma coisa que ele gostava. Eu falei, não tem problema. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, você estuda? Eu falei, sim, porque ela estuda. E se der algum problema na faculdade, eu acabo com essa palhaçada, eu acabo com o namoro, eu acabo com tudo. Na hora eu não sabia o que fazer, mas enfim, não acabou, tá aí, 5 anos. Agora, dia 27 de setembro, a gente faz 5 anos juntos. Nelsinho, hoje é o nosso primeiro passo, é o passo mais importante. É a coisa com que a gente sonhou, é o começo da nossa história. É o começo da nossa vida, de tudo aquilo que a gente tem planejado, de todos os nossos sonhos. E eu sei que esse momento Deus ele já escreveu e que a nossa história vai ser muito linda, porque eu te amo e a cada dia eu te amo mais. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Beijo. Natália, hoje eu me sinto muito mais feliz porque Deus pôs de alguma maneira a sorte no meu caminho quando eu te encontrei, e o que a gente está fazendo hoje é o primeiro passo de um passo muito grande que a gente está planejando dar. Eu hoje não imagino mais continuar a minha vida sem ter você do meu lado, mesmo com a minha chatice do dia a dia e com a tua também, com a briga, com tudo, mas amar alguém mais do que gostar das qualidades é aceitar os defeitos, e a gente vem, nesse tempo que a gente tem junto, preparando o nosso coração para aceitar os defeitos do outro, assim como as qualidades. E eu hoje te digo que eu sou muito mais feliz com você, que se eu tivesse vivido outras vidas e se eu vivesse mais algumas, que não é o caso, mas com certeza eu pediria para Deus a oportunidade de ter você do meu lado sempre e para sempre, como vai ser. Eu te amo e não sei nem como explicar, nem sei como descrever assim o que eu sinto. Eu te amo, beijo, te amo. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu agradeço a todo mundo que está aqui nessa noite, que veio aqui para fazer nossa noite, nosso dia mais especial. Eu queria agradecer especificamente a minha família, a família da Natália. Eu queria agradecer a minha mãe, onde ela estiver. Eu queria agradecer ao meu pai, que me ajudou muito para ter chegado até aqui, meus tios, Manuel, Ricardo, Fabiana, minha irmã. Eu quero agradecer aos meus amigos, pessoal da igreja, os meus amigos de fora da igreja, que estão aqui, que fazem parte da minha vida, da minha história, que no meu dia a dia fazem muita diferença, fazem muita falta. Muito obrigado, pessoal. Vocês fazem parte da nossa história. Vocês estão num momento muito especial pra gente. Obrigada pela presença. Obrigado, mãe. Obrigado, pai, por tudo isso aqui que está acontecendo. Obrigado aos nossos familiares que vieram de longe. Obrigado aos nossos amigos que estão aqui. E aos nossos padrinhos lindos, gente. Obrigado por tudo. Agora é hora de curtir a festa que tá só começando. Uhul, tchau! Tchau! Maybe we found love right where we are. Or maybe we
right where we are.